Olá, seja bem-vindo ao Encontro com a Palavra, este programa que dedica exclusivamente o tempo para juntos estudarmos a Bíblia Sagrada. E como temos aprendido preciosidades durante esse tempo que estamos estudando a Bíblia capítulo por capítulo. E nesse exato momento, nós estamos estudando o Sermão da Montanha, versículo por versículo. Vamos continuar o assunto do último programa falando sobre a lei e como os cristãos devem tratar as outras pessoas. Quando encerramos o último programa, estávamos falando sobre o Velho Testamento, sobre como os fariseus costumavam destratar o povo judeu. Desde que eles voltaram do cativeiro babilônico e durante os 400 anos de silêncio entre o Velho e o Novo Testamento, até os dias em que Jesus ministrava para aquelas multidões, a maioria não falava nem lia hebraico. Nesse período da história, a maioria do povo era analfabeta e as escrituras eram mantidas no templo ou nas sinagogas. As pessoas não tinham suas Bíblias como hoje nós temos. Até a reforma da igreja, a Bíblia era escrita apenas em hebraico, grego e latim, e os leigos não podiam ler as escrituras e por isso tinham que aceitar tudo que os sacerdotes diziam. Esta era a situação também na Alemanha, no tempo de Martim Lutero. Esta era a situação na época em que Jesus deu este ensino. Eles não tinham outra opção senão aceitar a palavra dos sacerdotes. O povo tinha que aceitar tudo que os fariseus diziam porque eram os únicos que entendiam hebraico e tinham acesso às escrituras. Apenas uma pequena elite falava e escrevia em hebraico. Se os escribas e os fariseus dissessem, isto é o que a palavra de Deus diz, o povo tinha que aceitar. Jesus estava tratando desse assunto, causando um tipo de reforma na religião daqueles dias. Vamos ver o primeiro parágrafo, começando a partir do versículo 21 do capítulo 5 de Mateus, no qual Jesus mostra a diferença entre a maneira como ele aborda as Escrituras e a maneira como os escribas abordavam. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Para que tenhamos a ideia correta do que Jesus estava fazendo, devemos lembrar que Jesus ensinou as bem-aventuranças no início do seu ensino e nos ensinou a olharmos para dentro dos nossos corações, onde nascem nossas atitudes, e vermos quais são nossas verdadeiras motivações. Este é o chamado check-up do pescoço para cima. Jesus nos mandou considerar nossas atitudes. Muita gente, quando envelhece, além de ficar com as artérias endurecidas, também fica com as atitudes endurecidas. As atitudes são muito importantes. E para enfocarmos nossas atitudes, Jesus nos ensina a olharmos para dentro de nós mesmos. Depois de ensinar as bem-aventuranças e ensinar a olhar para dentro e, pela graça de Deus, a ter as atitudes bem-aventuradas, edificadas no interior de seus discípulos, Jesus apresentou 4 ilustrações. Vocês são o sal da terra, a luz do mundo, a cidade construída sobre o monte que não se pode esconder, uma candeia que ilumina todos. Com isso, Jesus estava dizendo, agora olhem ao redor. E em todo o capítulo 5 de Mateus, Jesus nos manda olhar ao redor. Em outras palavras, Jesus está mandando aplicar as atitudes em todos os nossos relacionamentos. Neste parágrafo, Jesus começa a mostrar como devemos abordar as Escrituras e obter o espírito da lei ao invés da letra da lei. Jesus está aplicando o ensino das bem-aventuranças nos relacionamentos. O primeiro relacionamento no qual devemos aplicar esse ensino é com o nosso irmão. A palavra irmão aparece muito nas Escrituras e, se fizermos um estudo do uso desta palavra, veremos que irmão significa irmão na fé, não apenas irmão de sangue, não apenas aquela pessoa que é parte da nossa família e que cresceu conosco. É claro que também é usada na Bíblia nesse sentido,
Mas, a princípio, na Bíblia, irmão é qualquer um que esteja em Cristo. Pela graça de Deus, você está em Cristo, e qualquer outra pessoa que esteja em Cristo é seu irmão. O apóstolo Paulo parecia ser muito cuidadoso para se dirigir às pessoas em relação ao grau de relacionamento que tinha com elas. Para Paulo, um irmão era um companheiro na fé. Ele também usou a expressão companheiro e cooperador, ou seja, um irmão que o ajudava na obra do Senhor. Ele também usou a expressão soldado de Cristo com aqueles que arriscaram suas vidas ao lado dele em favor do Evangelho. Todas essas expressões foram usadas com cuidado nas Escrituras. No primeiro capítulo de João, aprendemos que quando vivemos o milagre do novo nascimento, somos chamados de filhos de Deus. De acordo com as Escrituras, não é porque é ser humano que é filho de Deus. Também não são irmãos só porque são seres humanos. Quando nascemos de novo, somos chamados filhos de Deus. Portanto, todo aquele que nasce de novo é chamado filho de Deus e é nosso irmão. É muito importante que tenhamos o relacionamento certo com o nosso irmão. Jamais ganharemos o mundo se perdermos uns aos outros. Uma vez, durante uma conferência, vi uma exposição e ali tinha um livro que me pareceu uma daquelas pegadinhas. Na capa líamos o título O Maior Problema dos Missionários. E quando abríamos o livro, a única coisa que encontrávamos era a frase Outros Missionários. Não tinha nada mais no livro. Às vezes o maior problema de um missionário é lidar com o seu irmão missionário, companheiro de obra e soldado nas lutas. Então, por isso, o livro dizia no título O Maior Problema dos Missionários. Claro, eu me interessei pelo livro, o abri. Quando o abri, só tinha uma frase. Outros missionários. Já citei uma certa frase algumas vezes e vou repeti-la de novo. Viver com os santos que amamos, que glória será. Mas viver aqui com aqueles que conhecemos, isso é outra história. Jesus dá uma lição maravilhosa quando começa a aplicar o ensino do Sermão da Montanha, nos versículos 21 a 48 do capítulo 5 de Mateus. Nesta passagem, além de trazer a aplicação do ensino da primeira parte do capítulo 5, Jesus também mostra a diferença na maneira que ele aborda as Escrituras e a maneira como os líderes religiosos abordavam as Escrituras. O primeiro ponto destacado por Jesus foi o seguinte: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Era isso que os fariseus ensinavam. Neste caso, a palavra julgamento não se refere ao julgamento final. Esta lei está dizendo que quem matar o irmão vai para a cadeia pelo resto da vida. E como eles interpretavam tudo ao pé da letra, concluíam que se você não matar o seu irmão, está tudo bem com o relacionamento com ele. Jesus estava dizendo, ouçam, deixe-me contar o que é o espírito da lei. O espírito da lei diz que o relacionamento com seu irmão é vital. O que leva uma pessoa a matar outra? O que vai no seu coração. Quando o coração está carregado de raiva, a pessoa se refere ao seu irmão como raca ou louco. Esses eram os xingos daqueles tempos, comparados a idiota ou cretino. Jesus estava dizendo que se você tem raiva do seu irmão no coração, o seu relacionamento com ele não vai nada bem. E se você se refere a seu irmão de maneira ofensiva, com desprezo, o seu relacionamento com seu irmão não está bem. Aí Jesus deixou um ensino impressionante. Se você vai orar e quando começa a oração, se dá conta que o relacionamento com o seu irmão não vai bem, porque o seu irmão tem alguma coisa contra você, em outras partes dos evangelhos é se você tem alguma coisa contra seu irmão. Então, vá primeiro se reconciliar com o seu irmão e depois volte para fazer a sua oferta e orar. E em toda a Escritura, de capa a capa, o ensino se resume nesta frase: Deus em primeiro lugar. Isso é enfatizado em toda a Bíblia. Deus em primeiro lugar. E isso não é fácil, mas não é complicado. Nós complicamos porque não queremos colocar Deus em primeiro lugar. O ensino de Mateus 6,33 se repete várias vezes. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. É com esta ideia que o capítulo 6 se encerra, com o conceito, repetido em toda a Escritura, na verdade, Deus em primeiro lugar. Se Deus existe, então Ele é absoluto. Deus é absolutamente primeiro em nossas vidas. Já nesta passagem, o irmão vem em primeiro lugar.
Eu acho isso impressionante. Primeiro vai e se reconcilia com seu irmão, depois vem e ora a Deus. Você não acha isso demais? Jesus está dizendo que o seu relacionamento com Deus e com seu irmão estão, assim, interrelacionados. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas eu odeio meu irmão. Bom, esse é mentiroso. São as palavras do apóstolo João. Ele diz, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Por quê? Porque os dois relacionamentos, o horizontal e o vertical, estão interrelacionados. Quando Jesus deixou as instruções sobre a Santa Ceia, ele disse que tem que haver confissão e depois acerto com o irmão antes de tomarmos a ceia do Senhor. Não podemos ganhar o mundo se perdermos uns aos outros. Assim, à medida que Jesus aplica o ensino do Sermão do Monte e mostra qual é a abordagem que ele faz das Escrituras, ele diz, escute, o espírito deste mandamento não inclui apenas não matar o irmão. O espírito do mandamento é, esteja quite com seu irmão. Certifique-se de que o relacionamento com seu irmão é o que deveria ser. Por isso, se você está com raiva, ou se você despreza o seu irmão, nem vá orar até que acerte tudo isso. Até que conserte o relacionamento com ele. Primeiro vá se reconciliar com seu irmão para depois orar. Jesus explicou o que Deus tinha em mente quando nos deu a lei. Que ensino maravilhoso, não é mesmo? Esta é uma lição de como se viver bem aqui na terra. É uma lição de como se viver o sabor da vida eterna, aqui mesmo, enquanto estamos vivendo nesta terra. É bom demais viver um relacionamento puro, amigável, de amor com todas as pessoas que estão à nossa volta. Agora, o contrário, é muito triste viver de mal com alguém ou ter alguma coisa contra alguém. É chato demais. Então Jesus foi direto nesse ponto. Ele estava pensando claramente nesta situação de vivermos de bem com Deus e, claro, de bem com os nossos irmãos. Não esqueça esse detalhe. Não adianta você tentar viver de bem com Deus se você estiver vivendo de mal com seus irmãos. O relacionamento entre os nossos irmãos tem que ser perfeito. Que Deus nos ajude. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.